Mas, claro, uma parte dele é o psi-mi, que é o verdadeiro gravitino em 3 dimensões. Em 3 meios está aqui, desse índice mi, que vai de 0 a 3. Só que aqui eu vou ter esse índice alfa. Então, esse índice alfa que está aqui é o mesmo que está aqui. Então, esse índice alfa vai se perpetuar em 8 extensores de Majorana. Então, isso aqui vai virar 8 psi mi alfa. Então, o número de gravitinos é sempre o número de supersimetrias. A primeira coisa que a gente pode olhar tudo de rua, né? Olhar para o Lagrangiano e saber quantas supersimetrias eu tenho. O número de gravitinos já automaticamente conta o número de supersimetrias. Então, nós começamos, né, com uma métrica. Então, nós tínhamos uma métrica, o nosso G-mini se reduziu a uma verdadeira métrica em 4 dimensões. Depois, nós ganhamos esses 8 gravitinos aqui. E aí, depois lá do gravitino, saíram também férmions de meio. Tá, deixa eu apagar isso aqui. E da métrica também, deixa eu apagar, só para a gente se lembrar então como é que as coisas foram ficando, para a gente não perder aqui a contagem, né, do espectro, só para a gente ver. Então, como é que a gente estava assim? Métrica, deixa eu botar, faz 4. Nessa época se popularizou também, eu já tinha citado em outros cursos aí para vocês, a referência do Physics Report do Slansky, né? Que é o Theory for Unified Model Building. Esse report é muito bom. Acho que é o Daniel Slansky. Ele é muito bom porque ele dá todos esses truques de como colocar representações mais baixas e representações mais altas, né? E ele também é o primeiro, como você compêndio de teoria de grupo, que trabalha também com representações vetoriais. Geralmente o livro de teoria de grupo, eles trabalham muito com representações vetoriais e tensoriais. O Slansky, né? Porque o objetivo dele não era nem supergravidade, era grand unification. Nessa época aqui, era quente a questão das guts, né? Então eles estavam estudando grand unified fields. E aí é preciso, você parte de um grupo complicadíssimo para poder chegar ao modelo padrão SO3, SO2, 1. E aí você tem que saber como incorporar os números quânticos de SO3, SO2 e 1 num grupo grande unificado, sei lá, SO5, SO10, SO6, não importa. E aí ele criou esse físico de hipótese que é muito útil para a gente saber como incorporar representações menores e representações maiores de um grupo mais amplo, né? Então, na supergravidade, esse físico de hipótese também acabou se tornando bem popular por causa disso. Estou citando aqui porque, às vezes, se alguém quiser consultar uma fonte, o Slansky é uma boa fonte. Então, nós estamos vendo aqui a nossa métrica, já estou quase acabando, hein? A nossa métrica, em 11 dimensões, ela ficou a métrica das 4 dimensões, aí ela ficou com vetores, né? Ficou aqui ela ficou alguma coisa assim, né? G, né? Ficou assim, G-mi. Então esse cara aqui em 4, esse cara aqui fora, e depois todo mundo fora. Isso, então aqui ficou, na verdade, fica um grávido. Aqui ficam 7 bósons de gauge, 7 bósons vetoriais. Isso. E aqui ficam 28 escalares. Tá certo. Depois nós pegamos o gravitino. E aí vimos que o gravitino se quebrava em 8 gravitini, esse psi alfa, 8 gravitini. Então ficou
claro mesmo, né? Porque aqui fica Mi, mas esses índices aqui se mantém 32. Então, para cada Mi eu tenho esses 32. Esses 32 se quebram em 8 de 4, então para cada Mi eu vou ter 8 espinores de então são 8 majoranas. 8 majoranas, né? 8, como é que eu posso fazer? Espinores vetoriais, né? Majorana, espinoriais. Tá certo. E depois os 7 que ficaram, multiplicaram pelos outros 8. Aí a gente ficou com esses caras aqui. Pegamos os índices internos, lambda I, que vai de 1 até 7, e cada um desses aqui se quebrou em 8 vezes 4. Então, quer dizer, ficou 8, então ficou psi e alfa, né? Então, aqui a gente ficou, cada um desses 7, pega 8 vezes 7, 56. Então, aqui ficaram 56, vamos dizer, 56 términos de spin, então 56 spins deles. Vamos colocar assim. Bom, agora a gente tem que olhar para o setor que está faltando para nós, é a 3 formas. 3 formas de gate, né? Então, A, I, K. Então, essa 3 formas de gate, como é que a gente vai poder fazer? Vamos supor também, agora, que os 3 índices estão nas 4 dimensões. Eu posso pegar os 3 índices em 4 dimensões. Aí, uma 3 forma em 4 dimensões é dual de um vetor. Então, isso aqui é dual, assim, dual de um vetor. Posso representar isso aqui, sei lá, como um atil Mi. Né? Dual de uma 3 forma em 4 dimensões é uma uniforme. Depois, eu posso ter quer dizer, os 3 índices dentro. Aí eu posso ter 2 índices, 2 índices dentro e um índice fora. Certo? 2 índices dentro e um índice fora. Então, isso aqui está me dando 7 vezes esses objetos aqui de rank 2. Né? Depois a gente pode ter um índice dentro e 2 índices fora. Mas, vou botar até uma outra, desculpa, cadê outra letrinha? Então, esse cara aqui é uma 3 forma, vou pegar aqui uma 2 forma, então vai ficar B mini I. Então, 2 índices dentro, de 4 dimensões, e um índice externo. Depois a gente pode ter 2 índices externos, assim, C, Mi e J. Mas, claro, ele é completamente antissimétrico. Isso aqui é antissimétrico em I e J, mas aí são campos vetoriais. Aqui, então, eu tenho 7, 2 formas. Aqui, isso aqui é antissimétrico. 7 daqui dá 21 campos, 21 bósons vetoriais, né? Porque aqui é antissimétrico, mas é 7 por 7. Então dá 21 componentes independentes. Então 21 objetos vetoriais. Depois eu posso ter, chamar assim, D, I, J, K, os 3 fora. Mas aí esse objeto aqui é completamente antissimétrico. Então isso aí é 7 fatorial, né? Sobre 3 fatorial, 4 fatorial, né? Quer dizer, vou pegar, eu tenho 7 objetos que eu posso combinar 3 a 3. E as combinações, permutações, elas não são independentes por causa da combinação de 7, 3 a 3. Então isso aqui dá 7, né? Vezes 6, vezes 5, 4 fatorial cancela, sobre 6. Então dá 35 novos escalares. Por quê? Porque são objetos completamente antissimétricos de rank 3. Aqui são 21, 35 escalares, aqui 31 bósons vetoriais. Concordam, né? Porque isso aqui é antissimétrico, é 7 por 7, então dá 21. E aí tem 15. Aqui são 7. 7
bósons, ou 7 com formas de gate. 7, 2 formas de gate. Tá certo. E aqui, simplesmente, um campo de gate. Um bóson vetorial. Tá certo. Então, a gente reduziu todo o conteúdo de campos, só olhando a parte, vamos dizer assim, de componentes. É uma contagem cinemática. A gente está vendo só o número de graus de liberdade que a gente está acomodando. Então, deixa eu só escrever aqui. Então, a gente vai ter um spin 1, um spin 2. Botando aqui as multiplicidades. Um spin 2, que é o Gemini. Depois, spin 3 meios. Então, a gente vai ter 8 spins 3 meios. Spin 1. De onde é que a gente viu o spin 1? Então, aqui nós temos 7. Aqui nós temos 1. Tudo que é bóson vetorial. E aqui, 21. 21 bósons vetoriais, que é 2 formas de gate, né? E aqui são escalares, né? Então eu tenho... então tem 7... a gente tinha um escalarzinho... aqui, desculpa, aqui é 28 escalares, que são 7 bósons vetoriais. Então a gente tem 7 dali, 1 mais 1, daqui 8, vetor, aqui 2 formas, e aqui também bósons vetoriais. Então 21, né? Tá certo. Tá certo. Então 7... De onde que eu estou tirando esse 1? Tá daqui. Essa 3 formas de gate. É isso mesmo, né? Porque essa 3 formas de gate... peraí, só uma coisinha só. Lembrem-se que uma 3 formas de gate em 4 dimensões, qual é o número de graus de liberdade de uma 3 formas? D-3, D-2, D-3, D-4 sobre 6, sobre 3 fatorial. Isso é o número de graus de liberdade de uma 3 formas. Só que em 4 dimensões, uma 3 formas de gate, ela não tem grau de liberdade. Até é fácil da gente entender por quê. Uma 3 formas de gate, o field strength dela, vamos dizer assim, o F dela, é uma 4 forma. Seria um F, Mi, Kappa, lambda. Seria D, Mi, Kappa, lambda, mais as permutações cíclicas, né? Estou fazendo field strength. Mas o field strength é um tensor de rank 4. Então, ele tem que ser proporcional ao epsilon. Epsilon, Mi, Kappa, lambda, e aqui tem que, no final do dia, ter um escalar. Então, quando a gente pegar a ação dele em 4 dimensões, F, Mi, Kappa, lambda ao quadrado, isso aqui nada mais é do que F, Mi, Kappa, lambda, F, epsilon, Mi, Kappa, lambda, né? Que dá um fator de 24. Então, eu posso pegar 1 sobre 24, é a ação de Young Mills para ele, a ação de Maxwell para ele, vai ficar proporcional a F2. E aí, pela equação de movimento φ igual a 0. Então, um campo de 3 formas, a gente já imagina isso, uma 3 formas de gate em 4 dimensões, ele é um bóson vetorial sem propagar nenhum grau de liberdade. É um grau de liberdade inexistente, estático. Por quê? Porque o field strength dele é 0. Φ é 0, φ é 0. Então, de fato, ele não tem grau de liberdade extra. Então, esse campo aqui pode ser cortado. Então, esse grau de liberdade aqui é cortado. Então, sobram para a gente 28 spins 1. Não está esquecendo de nada, né? Não está esquecendo o spin das 2 formas? Oi? Se eu quero ver das 2 formas... aqui. Eu estou contando esses 7 de lá. Vamos ver aqui. Pois é, esses aqui são 2 formas de gauge. 2 formas de gauge de massa 0 corresponde a spin 0. Se a gente pegar uma 2 formas de gauge, bem lembrado aqui, Léo, B-Mi. O field strength dela é D-Mi, D-Mi, kappa, blá blá blá. Então, o field strength dela é uma 3 formas. Então, vamos dizer assim, algo que seja G, mini kappa, ao quadrado. Né? Agora, eu posso escrever isso como sendo, por dualidade, né? Epsilon, mi, kappa, lambda, e aqui um vetor v lambda. E aí, esse vetor é 0. Então, uma
2 formas de gauge, isso aqui vai ser o gradiente de um escalar. Então, na verdade, uma 2 formas de gauge, vamos colocar assim, uma 2, e outra coisa, vamos ver, uma 2 formas de gauge em 4 dimensões, é D menos 2, D menos 3 sobre 2. Isso é uma 2 formas em 4 dimensões. Então, 2 vezes 3, aqui é 4 por 2, tá? 2 vezes 1 por 2, então dá 1 grau de liberdade. Então, uma 2 formas, D mini, antissimétrica, em 4 dimensões, ela é equivalente a um escalar. Ela não é, ela não, na verdade, ela corresponde a um, ela só seria um vetor se tivesse massa. Não, porque é tudo de massa zero. A gente não tem massa, não tem nenhum parâmetro de massa. Então, uma 2 formas, então, obrigado. Então, quer dizer, eu teria que realmente pensar aqui. Então, esses caras aqui vão entrar na família de escalares, apesar dele estar descrito aqui como sendo uma 2 formas, né? Ele só uma 2 formas de gauge. Se tem um termo tipo pró, algo desse tipo assim, é 1/6 de G mini K mais 1/2 de M2 D mini ao quadrado. Se a gente pegar isso aqui, aí sim, a equação de movimento disso é D mi G mini K mais M2 D mini K igual a zero. Então, aí massivo, né? Então, se esse objeto aqui é massivo, então esse cara aqui vai satisfazer a essa condição subsidiária, dmi K igual a zero. Então, você está matando uma componente, está matando um componente de spin 1. Então, esse campo aqui que tem spin 1 mais spin 1, ele passa a descrever só um spin 1, então ele descreve um vetor. Mas se esse termo aqui for inexistente, a equação de movimento é simplesmente isso, né? dmi, uma 2 formas de gauge de massa zero. A equação de campo dela é isso aqui. E esse objeto aqui nada mais é do que epsilon mi kappa lambda, um certo v lambda. Então, o que a gente tira daqui, dessa equação aqui, se a gente contrai essa equação com um epsilon alfa beta mini, eu tenho aqui epsilon mini, está aqui mi lambda. Se eu contrair com um epsilon alfa beta mi kappa, se eu pego essa equação, contraio, eu ganho isso aqui, eu ganho d alfa, d beta, menos d beta, d alfa, é igual a zero. Então, ou seja, esse V é o gradiente de um escalar. Então, na verdade, o field strength de uma 2 formas de gauge de massa zero é o dual do gradiente de um escalar. Então, o que está em jogo aqui realmente é um escalar. Então, aqui, na verdade, essas 7 2 formas de gauge, elas vão contar para nós como 7 escalares. Vou colocar aqui 7 escalares. Tá bom? Então, a gente já contou os spins 1. Depois, os spins meio. A gente pegou aonde? Pegamos aqui 56 spins meio. Então, 56, né? 56 e spin rotação. Então, tá aqui embaixo. Vai decrescendo os spins. Eu já paguei isso aqui. Aqui 56 spins meio. Isso? Não tem mais da onde tirar spin meio, né? Depois, agora, a vez dos spins 1. A gente está contando agora os modos vetoriais. Então, a gente tinha esses 7 aqui, não é isso? Esses 7 vetores e tinha, a gente apagou algum vetor aqui. Não, porque tinha 3 formas de gauge, tinha 2 formas, tinha 0 forma. É isso? Então, 7 bósons vetoriais estão vindo aqui, né? Isso. Tem mais alguma coisa vetorial? Não está certo. Os únicos vetores que a gente tinha, né? Poderiam ser esses 3 aqui. A mini capa, tá certo? Os 3 índices aqui em 4 dimensões, depois 2 índices em 4 dimensões e um externo, que aí a gente conta com 2 formas, né? Certo? Depois a gente tinha esses aqui, A, Mi e J. Parece que dava, tinha esses vetores aqui, né?
depois nós tínhamos o D e JK, é isso? Professor, Oi? está contando isso de novo porque... Não, estou só contando, os primos já te contei, né? Desculpa. Primeiro eles fizeram agora, perdão. Tá certo, estou contando os primos de novo, verdade? Perdão. A gente tem que contar agora os escalares que tem aí, né? Perdão. Então, quantos escalares nós temos aí? Nós tínhamos aqui, esses 28 escalares aqui. Depois, daqui nós tínhamos esses D e JK, isso? Que eram os únicos escalares que saíam aqui. E isso aqui era que a gente tinha visto, 7 fatorial, né? Tinha esquecido aqui, sobre 3 fatorial, 4 fatorial. Não é isso que esses itens vão de 1 a 7, isso aqui é uma 3 forma, então é 7 vezes 6 vezes 5 sobre 6, né? Então dá 35, não é isso? Então a gente tem 28, então eu esqueci. Então a gente tem esses 28 escalares aqui, temos esses 35 escalares aqui, isso? E sobraram aqueles que eu tinha colocado aqui, né? B e I, as duas formas de gauge, né? Então aqui ficavam, isso aqui conta como spin 0, e aí aqui eu tenho 7. Então a gente tem mais 7. Então 35 com 28 dá 63 e aí dá 70. Tem isso aqui, 70 escalares, né? Isso mesmo, então eu estou somando errado, né? Então isso aqui dá 63 mais 7, 70. Tá certo? Então eu não perdi nada dos escalares, né? Foram esses 28 escalares, porque isso aqui é simétrico. Então dá 28. Depois, esses caras aqui são duas formas de gauge. Então correspondem a spin 0. Escrevem, na verdade, escalares. Tem 7 aqui. Então são 28 e 7, 35. E depois os 10 JK que dão mais 35, então dá 70. Então, como a gente observa, a supergravidade em 4 dimensões, quer dizer, a gente obteve do n igual a 8, d igual a 11, então a gente obteve n igual a 8, n igual a 1, d igual a 11, perdão. Nós obtivemos 8 supergravidades, por quê? Por causa dos geradores. Os geradores, as 32 componentes ficaram 8 vezes 4. Então eu tenho 8 geradores de Majorana com 4 componentes. N igual a 8. E aí esse N igual a 8 bate com o número de gravitinho. E D igual a 4. Então essa que é a chamada supergravidade maximamente estendida em 4 dimensões, de fato, ela começa no spin 2, mas ela vai em tudo. Ela foi muito usada, ela chegou a causar um impacto na unificação, sobretudo no início da década de 80, por isso, porque ela contém todo o espectro do modelo padrão, claro, ainda sobra, ela tem, se nós excluímos do modelo padrão a gravitação, então o que a gente tem? Bósons vetoriais, spins meio e Higgs. Então, quer dizer, aqui, essa parte aqui, serviria, claro, para o modelo padrão e além, né? Então, quer dizer, aqui seria o modelo padrão e além modelo padrão. Porque eu tenho todos os bósons vetoriais e mais, quer dizer, teríamos aqui do SO3 os 8 gluons, da eletrofraca os 4 bósons vetoriais intermediários, 12 do modelo padrão, ainda sobrariam 16, que poderiam estar vindo de uma grande unificação. E os bósons eixos de um grupo de simetria mais amplo. Aqui, os férmions, os quarks, os leptons, os neutrinos, setor de spin meio. Claro que isso aqui excede também. E aqui, no modelo padrão do Zorn, tem um Higgs, um dublete de Higgs. Aqui com 70 escalares. Então, a ideia foi, a partir dessa supergravidade, ver que a supergravidade n igual a 8, ela consegue incluir gravitação junto com matéria e setor de gauge. E aí, vamos dizer, do ponto de vista assim, mais fundamentalista, na verdade, tudo isso aqui, em 11 dimensões, é grau de liberdade de espaço-tempo, é gravitação. Tudo isso em 11 dimensões é supergravidade, não tem matéria em 11 dimensões. Fala? Eu acho estranho a soma. O resultado de todos, dando 1 e a 3. Isso eu Eu achei estranho. vou ver aqui. Quantos graus de liberdade tem um spin 2 massa zero? 2 graus de liberdade bosônicos aqui. É verdade.
Certo. Ah, você está contando grau de liberdade? Não. Tá. Está contando componente, né? Grau de liberdade. Então, deixa eu pegar aqui onde eu estava falando. Por que então se pensou que isso aqui pudesse ser uma coisa interessante? Porque aquilo que nós vemos no modelo padrão como matéria, Higgs e bósons vetoriais, na verdade são manifestações em 4 dimensões de grau de liberdade que são puramente gravitacionais em 11 dimensões. Em 11 dimensões o que eu tenho é um puro multiplete de supergravidade. Eu tenho, vamos dizer, a métrica, vou pensar assim, já sabe por que a gente está colocando a métrica aqui. Temos o gravitino e temos a 3 formas. Então, isso é a nossa supergravidade em 11 dimensões, é a pura gravidade. Aí o que nós vamos ver em 4 dimensões são os correspondentes do modelo padrão. Setor de bósons vetoriais, setor de Higgs e matéria fermiônica, quarks, leptons e neutrinos. Então isso abriu uma possibilidade, né, de se ter uma proposta de teoria unificada. Pode ser então que a teoria de supergravidade seja a teoria unificadora. Claro, primeira dificuldade, primeira questão a responder, não tem parâmetro de massa. Precisamos ver como vão gerar as massas. Da onde é que vão sair, da onde é que vai sair o potencial dos Higgs, né? Então, a gente tem 70 escalares aqui. Claro que lá em 11 dimensões, nós temos todos aqueles acoplamentos. Nós temos a 4 formas, né? O field strength 4 formas associado a 3 formas, acoplado com a gravitação. Então, o que tem que se fazer? Faz a redução dimensional agora do lagrangiano. E aí vê o que esse lagrangiano vai gerar para nós em termos de potencial de escalares. E mais uma coisa importante aí, é que se a gente observar isso aqui, vamos dizer assim, deixa eu pegar 8, tem 8 supergravidades, né? Então tá. Então a gente tem aqui 1, aqui a gente tem 8, aqui a gente tem 8 vezes 7 sobre 2, isso? 56, a gente pegar a combinação de 8, 3 a 3, é 8 sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Então isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 sobre 6. Então 56 é a combinação de 8, 3 a 3. 70 é a combinação de 8, é 4 a 4. Né? Isso aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 sobre 24. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Aqui vai ficar 2. Então esse deve é 770. Então, a gente pode observar o seguinte, isso aqui é combinação de 8, 0 a 0. Isso aqui é a combinação de 8. Então, isso aqui é 8, 0. Aqui é a combinação de 8, 1. Isso aqui é a combinação de 8, 2. Combinação de 8, 3. E aqui é a combinação de 8, 4. Então, esses números aqui, essas multiplicidades, elas têm uma regularidade ligadas, né, a partições, né, a combinações antissimétricas do 8. Combinação de 8, 0 a 0, dá 1. Combinação de 8, 1 a 1, dá 8. São os 8 gravitinos. Aqui são 8, 2 a 2, dá 56 por 2, 28. Aqui combinação de 8, 3 a 3, combinação de 8, 4 a 4. O que está acontecendo ali? Porque esses 8? Mas só a gente imaginar o seguinte, eu tenho 8 geradores de carga de supersimetria. Eu tinha o Q alfa chapéu, que se desdobrou em 8. Então fica QI 8. Depois, essas cargas é que vão atuar nos estados. Quando essa carga atuar no estado de spin 2, ela vai me dar 8. Nós sabíamos que essa carga vai abaixar o spin 2 para 3 vezes. É o papel da supersimetria. Sai do spin 2, a transformação de SUSY relaciona o graviton com o gravitino. Então vão aparecer 8 gravitinos. Esses 8 estão aqui, são esses números quânticos aqui. Então as cargas espinoriais em número 8. Por isso que o número de gravitine corresponde sempre com o número de supersimetrias, porque a carga de supersimetria, quando bater no spin 2, ela vai produzir spin 3 meios em multiplicidade I. Então o número de gravitinos vai dar sempre igual ao número de cargas da supersimetria. Depois, o que eu estou fazendo? Eu estou combinando duas cargas, spin 2, aí apliquei uma carga, ganhei o spin 3 meios. Agora aplico duas cargas, QI, beta, J, no spin, ou então aplico no spin 2,
Então eu vou diminuir o spin de uma unidade. Vou ganhar então o spin 1. E aí, isso aqui é antissimétrico. E aí eu ganho nessa multiplicidade. E assim vai. Então o que a gente está observando é que nós estamos gerando aí multipletes de SO8. Isso aqui é um singlete de SO8, isso aqui é um vetor de SO8, isso aqui é um tensor de rank 2, segundo SO8, se eu pegar um tensor T e J, com esses índices antissimétricos variando de 1 a 8, isso aqui vai dar 56 componentes, é uma matriz 8 por 8 antissimétrica. Então esses números aqui são representações irredutíveis de SO8, 1, 8, 28, 56, 70. Então, quer dizer, isso aqui é o singlete, isso aqui é esse anglicador, esse aqui é essa representação de SO8, 2 anos está assim, esse aqui é o 3, completamente antissimétrico, e esse aqui é o 4. Então, nós estamos gerando o espectro da supergravidade N igual a 8, ele segue as multiplicidades de SO8. Então, essa supergravidade, ela naturalmente tem uma simetria SO8 global associada a ela. Que os bósons de gate estão aqui, na verdade, mas eles podem ter um número quântico que não estamos colocando esse, isso aí é uma coisa puramente espaço-temporal. Então, nós temos um modelo com uma simetria global SO8. Depois, tinha que se entender, nesse modelo, eu não vou fazer isso, tem um trabalho muito interessante, do Paulo de Vecchia, que é mostrando como a gente poderia tirar bósons realmente vetoriais de gate desse modelo aí. Então, tem um trabalho do Paulo de Vecchia. Em que ele estuda campos de gate complexos. Então, nesse trabalho, é um trabalho que tentou, foi uma tentativa que se fez de dar um sentido a esse modelo N igual a 8 supergrávido como um modelo de teoria unificada. Isso já beirando os anos das cordas. Aí, quando chegaram as teorias de corda, isso aí foi abandonado porque se viu que tinha uma coisa mais fundamental ainda por trás. Mas eu acho que é importante, só para efeito de vocês conhecerem, o que é, quer dizer, mostrar que uma supergravidade simples em 11 dimensões dá a supergravidade maximamente estendida, dá a supersimetria maximamente estendida em 4 dimensões. A gente varre todo o espectro. Se eu tivesse menos supersimetria, eu poderia parar por aqui, eu não ia ver o setor de escalares. Aqui não, você vai desde o graviton até o setor de Higgs. Tá? Então essa aqui foi a grande... o grande trunfo, a grande característica que firmou o modelo N igual a 8. Se vocês olharem a literatura da supergravidade entre 82 e 84, vocês vão ver que tem todas as variantes de N igual a 6, compactificações diversas de supergravidade N igual a 8. Então a literatura é muito rica de supergravidade N igual a 8 entre 82 e 84, justamente por isso, porque foi quando apareceu esse modelo, e aí o cálculo de gravitação nesse modelo aí consegue dar uma gravidade que é finita por cálculo direto até 3 núcleos. Então isso aí tá. Então, além de unificar, ela quantiza a gravitação. Então essa era a expectativa de uma época, né? E uma expectativa que não se confirmou, porque viu-se que a partir de mais loops poderiam aparecer divergências que não seriam finitas nem no shell. Você perde, como a gente explicou na aula passada, a questão da finitude óptica no shell. Então a gente perde a finitude óptica com shell, e aí o modelo perdeu a dimensão que ele tinha como sendo uma possível boa teoria para a gravitação quântica. E do ponto de vista da unificação, a questão foi como entender bósons vetoriais de gauge compostos. Nessa formulação, esses bósons vetoriais de gauge, eles aparecem como bósons não elementares, seriam compostos. Aí você entendeu o W+, quer dizer, nesse modelo você tem uma previsão de que W+, W- e zero possam ser compostos, né? Seria essa a ideia. Se pensou isso também
por uma certa época. Tá bom? Então esse modelo é bastante interessante, a gente fica por aqui hoje, e depois da aula do Léo na semana que vem, eu começo a supersimetria para a gente começar o formalismo de supercampos